Yeah, yeah, yeah. Boy, oh. Yeah, 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 yeah. Boy, oh. Ayla, eu queria que você me falasse, tem algumas pessoas que não sabem ainda a diferença entre o grafite e a pichação. Tem algumas pessoas, pode ser poucas e tal, mas que ainda fazem essa confusão do que é grafite e o que é pichação. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tá bom. Na verdade, essa coisa do grafite, pichação, né, essa questão, ela é eterna, né, vamos dizer assim, no nosso meio, porque para nós que estamos na rua, praticando a arte, fazendo, nós não vemos muita distinção. A distinção ela é simplesmente estética de alguém que quis ir até certo ponto e alguém que quis explorar mais as formas e deixar o seu trabalho mais elaborado. Mas para a sociedade como um todo a diferença é grande porque realmente não tem a vivência que a gente possui e também não compartilha dos mesmos pontos de vista, né? Assim, muitos acham que o grafite ele é uma coisa colorida e autorizada e que a pichação é uma coisa suja e ilegal, porque a história mesmo é que o grafite é o ato expressivo. Quando eu chego nas ruas e coloco a minha marca, faço a minha impressão em algum muro que seja de livre acesso para os transeuntes, para qualquer pessoa que esteja circulando, eu estou imprimindo minha marca, eu estou fazendo um grafite, independente da técnica, do estilo. O que a gente pode dizer que está forte nos tempos atuais é esse movimento da street art, que é uma proposta já mais voltada para um lado propriamente artístico, falando de linguagens, de técnicas diversas, e que a pintura com spray, né, ela se inclui. Então a gente está falando de street art, a gente pode falar do stencil, a gente pode falar da colagem, de stickers, lambe-lambe, intervenções urbanas como um todo, né? Até com escultura, e a pintura com spray é mais uma vertente. Não, mas assim, ainda dentro da pergunta que ela te fez, normalmente, assim, para mim, que sou leiga, a ideia do grafite é uma ideia realmente do que você descreveu, né? De ter forma, de ter cor. E a ideia da pichação seria assim, uma pessoa, um jovem que vai ali colocar somente a sua marca, a sua assinatura, o seu desenho característico, o seu apelido, porque normalmente é isso que a gente vê no grafite. E sem muito respeitar o espaço do outro. Então, por exemplo, um vai e picha a sua marca e não tem muito delimitado. Aí do lado, eu já vi pichações assim, por isso que eu estou falando, do lado o outro vai e coloca a sua marca também, o outro vai e coloca a sua marca, ou então o mesmo repete a sua marca diversas vezes numa linha reta. É verdade. Quer dizer, assim, para mim, que sou leiga, é essa a diferenciação que eu faria. De uma coisa que você está simplesmente se mostrando ali. Você coloca a sua marca, o seu desenho, o desenho do seu nome, do seu apelido. Não é a mesma coisa que, na minha impressão, que você expressar alguma coisa que você está sentindo naquele momento, alguma coisa que você uma coisa mais elaborada, né? O pichador, ele é menos entendido pela sociedade, o grafiteiro ele consegue ser melhor interpretado porque é um trabalho que é estético, né, também. Mas é porque o nosso diálogo, ele, assim, isso eu falo como grafiteiro, né, o nosso diálogo ele é muito pela autoexpressão, assim, E aí independe da forma. Independe da forma, porque eu chego, você ocupa, você circula, é um universo, uma filosofia muito parecida. Então, lógico que a estética influi muito, mas é porque a estética é uma coisa tão pessoal que isso acaba, talvez, na nossa relação, contando menos nesse todo. Entendi. Na visão apesar de ser muito nítido, né, para fora, para dentro também é muito importante, mas isso acaba tendo um peso... Menor, né? Não digo menor, mas hierarquicamente você
a sua história, a sua vivência, a sua Até o próprio maneira de desenho que agir. você utiliza para colocar ali o seu nome, porque eu já vi assim pichações que são lindíssimas na questão estética, a forma que a pessoa verdade. encontrou para fazer o seu nome. As pessoas elas vão se aprimorando, vão se aprimorando, dentro daquela... vão criando formas diferentes de mostrar o seu apelido, o seu nome. E eu acho que poderia ser melhor interpretado, porque, poxa, esse é um movimento que já está indo para 40 anos, sabe? E a gente pode ter certeza que são milhares de pessoas que praticam isso. Atualmente está até mais fraco, porque hoje em dia é muito arriscado. Uma pessoa pode ser morta porque está fazendo um rabisco na parede, né? Tipo, é uma coisa que, poxa, você não consegue entender, assim. Eu acho que realmente tem extremos. Pô, você pode, sei lá, manda apagar, manda pintar de novo, como cobra foi feito uma há pouco multa. tempo, né? Fizeram uma pichação num monumento e aí conseguiram ver quais eram as pessoas, a pessoa foi lá e cabe teve uma que punição, limpar. ela está Foi lá limpar. transgredindo, né, as regras ali, cabe uma punição. Agora a pessoa ser vitimada, morta, por causa de um rabisco. Absurdo, sem dúvida. Meio louco. Então acho que como isso é uma coisa que perdura, né, que está acontecendo já há tanto tempo, por que não parar para entender também que essa galera tem a falar? Né? Algum a pessoa ela está se expressando, né? Ela não está ali de repente tomando algo de alguém, ela não está tipo criando um risco. Até mesmo que não seja para ela está criando um risco para a própria vida dela. Sobe em locais muito altos, né? Eles mas isso é um ímpeto da pessoa de querer falar, de querer estar ocupando, acho que então poderia ter e daquela coisa do risco também, né? Eu acho que tem muito adrenalina, isso, né? Adrenalina, a juventude. Exatamente. Você, só mais uma coisinha. Você falou aí da adrenalina e isso me chamou a atenção para a questão realmente da juventude, como você mesmo disse. Existem ainda, você conhece muitos pichadores, não grafiteiros, né? Porque há uma diferenciação, embora sejam vindos de uma mesma... Muito pena. Mas já de mais idade, que ainda curta isso, que ainda esteja ali pilhado para fazer. Muita gente, cara, tem hoje em dia... Que é lá do comecinho, que está até hoje lá Por isso fazendo. É uma coisa impressionante, porque é interessante você comentar isso. Hoje em dia... até da década passada para essa, teve uma volta de toda uma geração dos anos 80 que voltou a pichar. Pessoas com 40 anos, com 30 e pouco, formado, pai de família, policial, advogado, empresário. Sinal de que realmente tem Porque é uma comunidade que se forma, é uma cumplicidade também que se forma quando a galera tá junto. Então, tudo isso acabou dando um novo... até a comunicação, a facilidade de comunicação pelas redes sociais e tudo mais, isso daí deu um novo fôlego. E as pessoas, elas continuam querendo se expressar e muitos até, vamos dizer assim, que evoluíram, entre aspas, pro grafite, no sentido de... criar uma profissão e tal, mas... Não vendo o grafite como uma profissão, mas evoluíram, eu digo, na estética, para fazer uma coisa mais detalhada, né? Porque o Acme é um exemplo disso. O Acme pichava, sempre foi ali pichador ferrenho, e aí ele desenhava e se inspirou e começou a fazer trabalhos mais elaborados, e isso foi levando ele a... Ele é um exemplo desse movimento que tem acontecido, de pichadores que se interessam pelo grafite, e há um respeito muito grande desses dois grupos, né? Porque assim, eu nunca vi nenhuma... ultimamente tem você tem um grafite feito e uma pichação em cima do grafite, assim. É raro. Eu não me lembro de ter visto. Acontece, mas é raro. Deve ser bastante raro, porque eu não me lembro. Só acontece assim que não vive mesmo o movimento da pichação. O cara, sei lá, picha aleatoriamente, porque tem muita gente assim, né, que... Então, de oba-oba. Oba-oba. A pichação é uma transgressão e tal, mas a gente acaba se compreendendo, e eu vejo que poderia se ter um olhar um pouquinho mais
apurado, com um pouco mais de boa vontade para entender o que toda essa população aí também está querendo passar. Guerra e desunião, violência tá por fora. Houve uma época em que o grafite foi considerado à margem, né? Quer dizer, uma coisa meio marginal, quer dizer, não sei se ainda é considerado hoje em dia. Queria saber se você passou por essa visão de alguém, né? De te considerar como um marginal por ser um grafiteiro, enfim. E como é que tá a visão do grafite hoje? Assim, eu já pinto há pelo menos 15 anos, né? Então comecei ali no final de 99, início de 2000, eu estava começando a fazer mesmo meus primeiros grafites na rua. Então nessa época ninguém entendia, era uma transgressão mesmo, assim, é uma coisa bem marginalizada porque as pessoas associavam tudo ao tubo de tinta spray. Então, se você tem um spray na mão, você é um marginal. Principalmente se você for jovem, porque você está na iminência de fazer um rabisco em algum lugar, uma pichação. E isso eu passei muito com Revista Mochila. policial, em casa. Tive muita resistência da minha família, né, que não acreditava que isso era uma coisa sadia, então... Tinha medo também. Tinha medo, tinha uma série de questões, assim, até mesmo porque eu estava saindo da adolescência e começando a tomar um rumo, né, assim, no sentido profissional e tal, que eu quero fazer da vida. Você falou em profissional, que eu lembrei, tem aquela coisa do menino saindo é uma profissão, né? Durante muito tempo ainda eu já pintando, me inserindo no mercado cultural e tal, e as pessoas ainda me perguntavam, né, o que você faz? O que você trabalha? Eu sou grafiteiro. Tá, mas e você trabalha com o quê? Esse aí é o hobby, com que você trabalha? E aí passar por essa situação, assim, tudo bem, a gente atravessa, mas isso pesa também na sua trajetória. Mas teve esse lado marginal, assim, muito forte, que foi, no decorrer da década passada, sendo desmistificado, vamos dizer assim, né? Porque o trabalho dos grafiteiros foi amadurecendo, a galera com trabalhos cada vez mais elaborados, mais bonitos mesmo, né? E vamos dizer assim, eu acho que isso veio de fora para dentro, mas uma parte da mídia entendeu que o grafite era uma arte contemporânea desse tempo, assim. Isso foi sendo também difundido, né, e ajudou a formar a opinião da sociedade como um todo. Acho que a parte da publicidade também, do design, que acabou incorporando bastante da linguagem estética do grafite, e isso foi, de certa forma, também ajudando a fazer as pessoas assimilarem, entenderem. E elas mesmas, eu acho que assim, antes dessa geração, dessa fase, as artes plásticas elas não eram tão disseminadas no gosto comum, no gosto popular. Não tinha espaço para arte popular, para arte como é a sua, que é uma arte para todos verem, né? Quando você faz uma obra numa parede, num muro, em que as pessoas passam e olham, aquilo é uma arte para todos, né? Todos que passam por ali têm um impacto daquilo, vão ver de forma diferente, eu acho. Cada pessoa vai ter a sua impressão. Ganhando um público maior. Uma visibilidade maior e um público maior. É como se o grafite ele deu visibilidade para as artes plásticas e isso fez com que mais pessoas se interessassem para poder apreciar, para poder... Por exemplo, a gente tem aí, desde a década passada, exposições aqui no CCBB, no MAM, batendo recorde de público, né? E isso daí é um movimento da juventude muito grande, que vem se interessando, vem vindo a criançada. Então, isso não era uma coisa tão promovida há pouco tempo atrás, mas o grafite, por estar ali estimulando, desafiando, estar nas ruas ali, né, acessível. Foi abrir um espaço, né? Exatamente, é a questão de estar nas ruas, né? Acabou desmarginalizando, ocorrendo esse momento, né, de reordenar, né? Tipo, aquilo que era feio ficou bonito e aquilo que era bonito tá over, né? Desunião, violência tá por fora.
Você falou, quer dizer, você e eu, nós tocamos nessa questão do profissional, né? Da sua família, menino, né? Vamos estudar, né? Vamos fazer outra coisa. Não só a sua, como de outros grafiteiros e tal. Colocando nessa tangente de família, pegando o foco do menino, adolescente, que já está entrando na universidade, né, e tal, como é que você vê, e ele não está afim de ter uma outra profissão que não o grafite, né? Como é que você vê que o grafite pode ser um instrumento de educação para esse menino, para esse adolescente que está entrando? Quando a criança está desenhando, né, quando o jovem está desenhando, ele está se dedicando a uma coisa que ele tem que focar, né? Ele tem que parar, se concentrar, se ele se interessa por aquilo, que geralmente se interessa, porque é uma coisa estimulante, poxa, ele vai se dedicar, vai pesquisar, ele vai abrir um outro universo para a vida dele, né? Isso aconteceu comigo, assim, eu posso dizer que eu me eduquei muito através do grafite, da cultura hip hop, despertando o interesse para esse tipo de expressão, para esse tipo de arte que muitas vezes estava ali distante, porque está dentro do museu, do centro cultural e tal, então é mais difícil a pessoa tomar coragem ali de atravessar aquela porta e entrar lá para apreciar. Muitas vezes ela não se sente parte, né? Não tem ali a autoestima mesmo de entrar num local. Exatamente, acho que você tocou na palavra da autoestima, assim, porque naquele local imponente. Há pouco tempo eu estava até conversando com Verônica, assim, de casos de alunos da gente, moradores de Bangu, por exemplo, de Campo Grande, que nunca foram à praia. Sim. Adolescentes que nunca foram à praia. Então eu acho que tem muito. E, poxa vida, a gente está na Zona Oeste, né? Pega um ônibus, agora tem a BRT. Mas antes, mesmo sem o BRT, pegar um ônibus e tá lá. Só que muita gente não teve esse movimento de autoestima de ir até a praia. Então quando a arte tá ali no muro e ela vê que a pessoa que praticou aquilo foi uma pessoa que também começou lá devagar, não veio, não é um filho. Não surgiu do nada, Não né? surgiu do nada. Então que ele também pode. Tem uma né? história, eu acho que a questão da educação, na questão do grafite, né, na minha visão, vai muito por aí. Que ele mostrar que é possível. Ele melhora a autoestima dele quando ele vê que é possível, que ele também pode. Que ele também pode. Mas eu acho que é importante também, assim, observando as coisas, essa questão de você estimular o senso estético do jovem, da criança, porque muitas vezes ele não desperta esse lado, sabe? E isso ele fica com uma desvantagem em relação, por exemplo, a uma galera, sei lá, de Zona Sul, de colégio particular, que o moleque teve acesso à arte, apreciou, teve uma visão crítica. Tipo assim, exatamente, você olhar uma arte ou uma imagem e você emitir uma opinião sobre aquilo, de você poder analisar, de você poder criticar, de você saber o que faz a diferença ali. Então, esse apuro, poxa, se você cresceu sem isso, não teve esse senso despertado, você está em desvantagem, porque isso vai se refletir outras coisas, na vida. Na vida, exatamente. Para você é uma coisa que passa por uma estética mesmo, um gosto. A pessoa ela deixou aquilo. Um senso crítico também, né? Eu acho. E até essa coisa mesmo vamos dizer assim, da beleza, de você saber o que gosta, de você saber, pelo mesmo que não seja assim, o que é bom para um não é bom para outro, claro. mas pelo menos a pessoa sabe o que ela acha bom e tal, assim. E não seguir a maioria, né? Não usar a estética da maioria. Ela fica menos teleguiada. Exatamente, ela consegue descobrir, né? O que é belo para ela. Isso daí, assim, o grafite ele é capaz de despertar isso porque ele é uma forma de arte que o jovem se interessa, né? Às vezes o cara não ia gostar de fazer uma pintura a óleo e tal, já é uma outra história, mas um grafite ele pode até de repente evoluir para isso, né? A partir do grafite. Evoluir seria assim, evoluir, que eu estou dizendo, pode mudar, migrar. Ele pode migrar, ele pode incorporar tal. Não, evoluir aí não é no sentido de evolução, não, é de ir mudando de posição, né? De ir saindo. Eu comecei fazendo isso, foi ampliando o foco. Não é. Até porque a arte
não tem como, né? Você não evolui em arte. Cada expressão é uma expressão única verdade. e pronto. E tem a sua Tem o seu valor e importância. tem a sua importância.